Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para resolver mais um simulado de química, dessa vez simulado com 5 questões de provas anteriores do Enem. Bora lá para mais um simulado? Questão do Enem de 2013. Eis o enunciado. Eu também podia decompor a água, se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniel como fonte de força. Lembra o prazer extraordinário que senti ao decompor um pouco de água em uma taça para ovos quentes, vendo-a separar-se em seus elementos. O oxigênio em um eletrodo, o hidrogênio no outro. A eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia tão fraca e, no entanto, podia ser suficiente para desfazer um composto químico, a água. Esse é um pequeno trecho do livro Tio Tungstênio, Memórias de uma Infância Química, um livro do autor Oliver Sacks. O fragmento do romance de Oliver Sacks relata a separação dos elementos que compõem a água. O princípio do método apresentado é utilizado industrialmente na letra A, obtenção do ouro a partir de pepitas, letra B, obtenção de calcário a partir de rochas, letra C, obtenção de alumínio a partir da bauxita, letra D, obtenção de ferro a partir de seus óxidos, letra E, obtenção de amônio a partir de hidrogênio e nitrogênio. Bom, pessoal, vamos começar aqui então a resolução dessa questão. Não sei se vocês perceberam, mas essa é uma questão que trata sobre um processo muito importante, né, de grande utilidade, que é a eletrólise. A eletrólise é um processo em que a energia elétrica é utilizada para poder realizar uma reação química. E o que ele relata nesse trecho desse livro, que é um livro bem bacana, né, um livro que fala basicamente de química, o que ele relata nesse trecho aqui é exatamente a eletrólise da água, né? Em que ele fala aqui que em um dos eletrodos é obtido hidrogênio, no outro o oxigênio. Então, o que a questão está perguntando é o seguinte: a eletrólise, que é o processo que está sendo relatado aqui nesse trecho, ela está envolvida em apenas um desses 5 processos aqui que ele dá como alternativa. Basta a gente, então, determinar onde, né, em qual desses processos a eletrólise está envolvida, tá certo? Então, a gente tem aqui a eletrólise, vou colocar aqui no cantinho, a eletrólise é um processo em que energia elétrica é utilizada para poder realizar uma reação química. É o contrário de uma pilha, né? Numa pilha, a gente tem uma reação química produzindo energia elétrica. Na eletrólise, a gente vai ter o contrário. O uso de energia elétrica para poder fazer ocorrer uma reação química. Bom, para a gente analisar aqui qual seria a alternativa correta, eu vou comentar cada uma e a gente vai discutindo aqui, tá certo? O primeiro processo que ele fala é a obtenção do ouro a partir de pepitas, né? O ouro, ele é um metal nobre, né, obtido a partir da extração em rochas, que é obtida a partir de pedrinhas, né, chamadas pepitas de ouro. E já adianto para vocês que a obtenção do ouro a partir das pepitas não envolve o processo de eletrólise. Segundo, é a obtenção do calcário a partir de rochas. Calcário nada mais é do que, basicamente, né, carbonato de cálcio, que é aquele calcário que a gente usa para fazer um monte de materiais, como mesa, né, de calcário, é conhecido também como granito. O calcário, aliás, ele é obtido sim a partir de rochas, só que o processo que envolve a obtenção do calcário não envolve a eletrólise, ok? Bom, alternativa C, obtenção do alumínio a partir da bauxita. Essa é a nossa alternativa correta, tá certo? Vou explicar para vocês o porquê. O alumínio é um metal que ele, nos nossos dias, né, o processo que a gente utiliza para poder obter ele é a eletrólise. Eletrólise de quem? A eletrólise da bauxita. A bauxita é um minério que que é composta basicamente por óxido de alumínio, tá certo? Esse óxido de alumínio, por um processo industrial, né, em que vai ocorrer a eletrólise, ele vai gerar aqui, como produto, alumínio, 4 mols de alumínio metálico. Esse alumínio vai ser, então, utilizado para fabricar uma variedade de materiais metálicos, como panela, né, e um monte de outras coisas. E a gente vai obter aqui ainda, ó, 3 mols de oxigênio gasoso. Então, a eletrólise da bauxita, que é o minério que contém esse óxido de alumínio, ela leva à obtenção aqui, então, do alumínio em sua forma reduzida, ou seja, o alumínio com NOx zero e, além disso, oxigênio também. Então, a
O alumínio puro, né, que é utilizado para poder fabricar panelas, dentre outros materiais metálicos, ele é obtido a partir da eletrólise da bauxita. Então, o que se faz industrialmente, né? Primeiro se extrai a bauxita, né? Em seguida, na indústria, executa-se a eletrólise da bauxita, que vai gerar 4 mols de alumínio reduzido mais 3 mols de oxigênio. E como que é essa eletrólise, né? Lá na indústria se utiliza a energia elétrica para poder para promover nessa quebra aqui desse óxido de alumínio em 4 mols de alumínio reduzido e 3 mols de O2. Então, esse alumínio reduzido aqui é utilizado em uma gama de coisas, né? Por exemplo, para produção de materiais metálicos, dentre outros, né? Então, nós temos como gabarito aqui a letra C, tá certo? Mas vamos analisar as duas últimas ali para a gente discutir um pouquinho. Outro processo que está falando aqui é a obtenção do ferro reduzido, né, o Fe0, a partir de seus óxidos. Bom, o ferro ele é obtido basicamente a partir do mineral chamado hematita, que é esse daqui, ó, a fórmula dele é Fe2O3, ou seja, óxido férrico. E o processo de obtenção do ferro reduzido a partir da hematita envolve o que a gente chama de metalurgia, né? Um processo que envolve a metalurgia e não a eletrólise, tá certo? Então, essa alternativa aqui também, nesse processo de obtenção do ferro a partir dos seus óxidos, que pode ser óxido férrico ou óxido ferroso, o ferro é obtido a partir de metalurgia e não pelo processo de eletrólise. Bom, e a última aqui, a letra E, está falando obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio. Aqui a gente tem um processo industrial, né, que é a síntese da amônia a partir do nitrogênio e hidrogênio, 3 mols aqui de hidrogênio, produzindo 2 mols de amônia. Esse é um processo industrial chamado processo Haber-Bosch, tá certo? É um processo industrial, então, que não é a eletrólise. Então, mais uma vez, esse não envolve a eletrólise. Esse processo é chamado de Haber-Bosch, ok? Então, como gabarito para essa nossa questão aqui do Enem, a gente tem como gabarito a alternativa C. Dentre esses 5 processos aqui, o único que envolve a eletrólise é a obtenção de alumínio a partir do minério bauxita. Questão 2. Enunciado. Sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa, utilizados com a finalidade de facilitar, durante o processo de lavagem, a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água, por exemplo, óleos e gorduras. A figura a seguir representa a estrutura de uma molécula de sabão. Em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água e, desse modo, formar o ácido carboxílico correspondente. Por exemplo, para o estearato de sódio é estabelecido o seguinte equilíbrio. Temos aqui a figura desse equilíbrio. Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras, o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita. Com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de maneira alternativa A, mais eficiente em pH básico, B, mais eficiente em pH ácido, C, mais eficiente em pH neutro, D, eficiente em qualquer faixa de pH, e letra E, mais eficiente em pH ácido ou neutro. Bom, vamos então à resolução dessa questão. Primeira coisa que a gente deve destacar aqui, como o próprio enunciado já diz, que os sabões são sais de ácidos carboxílicos, né? O que quer dizer isso, sais de ácidos carboxílicos? Os sabões são substâncias obtidas a partir da reação entre um ácido carboxílico de cadeia longa, que são chamados de ácidos graxos, com uma base forte, geralmente hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, tá certo? Então vamos analisar aqui a figura desse sabão aqui, ó. Esse sabão que está sendo representado, ele é obtido a partir da reação entre um ácido carboxílico que apresenta essa cadeia aqui, né?
com uma base que é o hidróxido de sódio. Então, essa molécula de ácido carboxílico reagindo com o hidróxido de sódio, a gente tem uma típica reação de neutralização ácido-base, em que a gente vai ter o ácido carboxílico reagindo com uma base, ok? Obtendo-se, então, um sal de ácido carboxílico, que é comumente conhecido como sabão, tá certo? Para esse sabão aqui, nós vamos ter o seguinte, nós temos uma cadeia bem grande aqui, né, que é oriunda do ácido graxo, e como o íon positivo, Na+, o que significa que esse Na+ aqui, ele foi acrescentado porque a base que reagiu com o ácido carboxílico foi o hidróxido de sódio, ok? Bom, como que um sabão atua, né? O sabão, ele é uma substância que ele apresenta afinidade por dois tipos de substância, né? Ele apresenta essa cadeia muito grande aqui, carbônica, que é solúvel em óleos e gorduras, ou seja, é uma cadeia que a gente chama, é uma parte que a gente chama de hidrofóbica, né? É uma parte que não se mistura com água, mas se mistura com substâncias de baixa solubilidade em água, como, por exemplo, os óleos e gorduras. Já essa outra parte aqui, ó, que a gente tem, que é, né, uma parte iônica, em que a gente tem esse íon aqui, carboxilato negativo, e o metal que veio da base positivo, por ser uma parte iônica, ele é um grupo hidrofílico. O que é isso, hidrofílico? É um grupo que tem afinidade por água. Então, essa parte da molécula aqui se mistura com água. Então, o sabão, ele age da seguinte maneira. Quando você está lá, por exemplo, lavando um prato, né, que tem um resquíciozinho que seja de gordura, o sabão, ele permite a remoção dessa gordura. Por quê? Porque essa parte aqui da cadeia carbônica que veio do ácido graxo, ela vai se misturar com a gordura, removendo a gordura, e essa parte aqui iônica, em que a gente tem uma carga negativa positiva, ela é solúvel em água, ela se mistura em água. Então, o sabão atua dessa maneira. Parte se mistura com água, parte se mistura com substâncias apolares, então removendo óleos e gorduras, por exemplo. Bom, o que ele diz aqui embaixo é o seguinte, que em solução aquosa, o sabão ele sofre ionização, gerando aqui o íon carboxilato, tá certo? E na presença de água, esse íon carboxilato, ele sofre hidrólise. Quando ele sofre hidrólise, o que acontece com ele? Ele recebe um hidrogênio, né, um H+ da água, aqui ele recebe um H+ da água, gerando então aqui o ácido carboxílico correspondente. Né? Então a gente tem aqui o íon carboxilato atuando como uma base, ou seja, ele está recebendo um íon H+ da base que está atuando aqui como o ácido, gerando então o ácido carboxílico correspondente. Esse ácido carboxílico aqui correspondente, ele é insolúvel em água. Ele é pouco solúvel em água, melhor dizendo, vou colocar pouco solúvel em água, tá certo? Pouco solúvel em água. O que significa isso? Significa que a gente deve evitar a formação desse ácido carboxílico aqui. Caso ele seja formado, a gente não vai ter um processo eficiente de remoção das gorduras, tá certo? Então, o que se faz? Para evitar a formação desse ácido carboxílico aqui correspondente, ou seja, para evitar a hidrólise desse ânion aqui, a gente deve trabalhar numa faixa de pH, né, ideal. E qual seria essa faixa de pH ideal? É o que ele te dá aqui como alternativa. Seria um pH básico? Seria um pH ácido, neutro? Ou seria em qualquer faixa de pH? Ou então em pH ácido ou neutro? Vamos analisar o seguinte, pessoal. Nós temos aqui uma reação em equilíbrio, então uma reação que ocorre tanto no sentido direto, né, da esquerda para a direita, quanto no sentido inverso, que vai ser da direita para a esquerda. Para que esse sabão seja eficiente na remoção de gorduras, a gente deve favorecer o equilíbrio a ser deslocado para cá, ó. A gente deve favorecer com que o sabão esteja na sua forma ionizada, ou seja, esteja como o ânion aqui, carboxilato. E como que a gente faz isso? Basta a gente observar aqui o equilíbrio, ó. Nesse equilíbrio representado aqui, a nossa reação direta envolve o íon hidroxila aqui como produto. Isso significa que aqui a gente tem um pH, o quê? Um pH básico. Bom, e o que a gente faria, o que a gente deveria fazer para que esse equilíbrio seja deslocado no sentido aqui dos reagentes?
fácil. Se aqui a gente tem íons hidroxila, a gente aplica então, né, os conhecimentos, os conceitos básicos lá que envolvem o princípio de Le Chatelier, tá certo? Nesse caso, o que a gente deveria fazer para poder deslocar esse equilíbrio da direita para a esquerda? Bastaria aumentar a concentração de íons OH-. Então, se eu aumento a concentração de íons OH-, o que acontece? Eu desloco o equilíbrio para a esquerda. Então, favorecendo a forma iônica do sabão. Bom, o que significa aumentar a concentração de OH-? Significa se trabalhar em pH básico, né? O que eu quero dizer, então, é o seguinte: para que esse sabão atue de maneira eficiente, a gente deve evitar a formação desse cara aqui, ó. Como que a gente evita a formação desse ácido carboxílico? Aumentando o pH. Trabalhando em pH básico, a concentração de OH- vai aumentar, e se essa concentração de OH- aumenta aqui no produto, né, o princípio de Le Chatelier diz que toda perturbação do equilíbrio, ela sempre vai deslocar o equilíbrio no sentido contrário. Então, se eu aumento a concentração de OH- aqui no produto, o que automaticamente vai acontecer? O equilíbrio será deslocado aqui para o lado esquerdo, né? A fim de diminuir esse aumento de íons hidroxila que a gente colocou aqui, tá certo? Então, o gabarito para essa questão é a alternativa A. Quando se trabalha em pH básico, você aumenta a concentração desses íons OH-, você aumentando a concentração desses íons OH-, consequentemente, você desloca o equilíbrio em sentido de formação desse sabão na forma ionizada. Esse sabão na forma ionizada, ele vai fazer o quê? Vai se tornar um sabão mais eficiente, pois ele vai ser capaz de remover a gordura do material ali que você está lavando. Questão do Enem de 2010. Eis o enunciado. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepare-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa citação. Então, aqui temos uma figura em que ele está apresentando, está demonstrando aqui um pouco de um soluto qualquer sendo adicionado a um solvente, obtendo-se assim uma solução. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, que apresenta massa molar igual a 342 gramas por mol, para uma xícara de 50 ml do líquido. Qual é a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Bom, vamos resolver então essa questão. Temos aqui uma questão bem comum, bem simples, né, de soluções, né, envolvendo o preparo de soluções, nesse caso uma solução aquosa de açúcar em água, tá certo? Então vamos começar aqui a resolução dessa questão. Só para a gente relembrar que uma solução é sempre uma mistura homogênea. O que quer dizer isso? É uma mistura que apresenta uma única fase. E toda solução ela é composta basicamente por dois componentes, o soluto e o solvente. O soluto é o componente que se dissolve, tá certo? E o solvente é o componente que faz a dissolução, que solubiliza, né, o soluto. Então, soluto é dissolvido, solvente dissolve, tá certo? Nesse caso aqui, a gente tem como soluto o açúcar, né, a sacarose, que é aquele açúcar que a gente tem em casa, e como solvente a água. O que ele quer saber é quando você mistura 3,42 gramas de açúcar de sacarose, né, em uma xícara de 50 ml de água, qual será a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é calcular qual é o número de mols de sacarose que é acrescentado nessa xícara de café. Para tanto, nós temos aqui um dado importante que é o da massa molar da sacarose. Então, nós vamos fazer a seguinte correlação aqui, ó. 1 mol de sacarose, tá? Que a fórmula eu vou colocar aqui, C12H22O11, contém, né,
é relativo a 342 gramas de açúcar, né, da própria sacarose. Bom, quantos mols de sacarose correspondem à quantidade que foi colocada? Ou seja, 3,42 gramas de sacarose. Resolvendo isso aqui, nós vamos chegar a um valor de 0,01 mol de sacarose, tá certo? Então, foi adicionada essa quantidade aqui, 0,01 mol de sacarose, nessa xícara com água, tá certo? Bom, e como que a gente calcula a molaridade? A molaridade para uma solução, né, a molaridade nada mais é do que a expressão da concentração de uma solução em mol por litro. Ela é dada pelo número de mols, que a gente chama de N, pelo volume em litros. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, a molaridade dessa solução vai ser o número de mols que foi adicionado, então 0,01 mol, que corresponde a 3,42 gramas de sacarose, sobre o volume. Nós temos aqui, ó, 50 ml equivale, né, igual a 0,05 litros. Esse volume aqui, para encontrar a molaridade, ele é sempre dado em litros. Então, nós vamos ter 0,01 dividido por 0,05, o que nos vai dar aqui uma concentração molar, ou seja, uma molaridade, de 0,2 o quê? Aqui em cima a gente tem mol, aqui embaixo a gente tem litro. Então, o nosso resultado final será expresso em mol por litro. Então, a concentração molar, quando se mistura 3,42 gramas de açúcar, né, sacarose, em 50 ml de água em uma xícara, a concentração dessa solução obtida, a concentração final, será de 0,2 mol por litro. Então, o gabarito correto para essa questão aqui só pode ser a letra B. Questão 4. Questão do Enem de 2012. Ex-enunciado. O boato de que os lácteos das latas de alumínio teriam alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com a sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma lenda urbana, pois ao retirar o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais difícil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta as semi-reações e os valores de potencial padrão de redução de alguns metais. Essa tabelinha aqui do lado direito. Com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio da oxidação nos fornos e não deixar diminuir o rendimento da sua reciclagem? Afirmativa A, somente o lítio, pois ele possui o menor potencial de redução. B, somente o cobre, pois ele possui o maior potencial de redução. C, somente o potássio, pois ele possui potencial de redução mais próximo do magnésio. D, somente o cobre ou o zinco, pois ele sofre oxidação mais facilmente que o alumínio. Letra E, somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de redução são menores do que o alumínio. Bom, vamos então à resolução dessa questão. Primeiramente, para a gente resolver essa questão, a gente deve entender aqui desse texto o que ele deixa mais ou menos claro aqui, né? O que acontece? Naquelas latinhas, vou dar como exemplo latinhas de refrigerante, né, e de cerveja, aquele anel que a gente rompe para poder abrir a lata, ele é um anel que ele é composto basicamente de magnésio, tá certo? E com qual finalidade aquele anel é adicionado às latas? Aquele anel, ele atua como que a gente diz de metal de sacrifício, tá certo? Ele é feito de um metal que faz o quê? Que evita a oxidação das latas de alumínio. Então, aquele anelzinho lá, ele não está lá de enfeite, né? Ele tem uma grande utilidade que é de funcionar como metal de sacrifício. O que o metal de sacrifício, como ele atua, né? O metal de sacrifício lá nas latinhas de alumínio, ele sofre oxidação, então ele impede com que a lata de alumínio seja oxidada, tá certo? Isso que é o metal de sacrifício. E o que ele quer saber nessa questão aqui é quais, né, ou qual metal dos que são apresentados aqui poderiam ser utilizados com a mesma finalidade do magnésio, né, como metal de sacrifício nas latas de alumínio. Bom, para tanto, a gente precisa analisar essa tabela aqui, em que são apresentados os metais em questão e os valores de potenciais de redução.
Potencial padrão, nós temos dois tipos, o de redução e o de oxidação. Potencial padrão de redução é um valor que expressa a tendência que um metal, uma substância qualquer, tem de sofrer redução, ou seja, ganhar elétrons, né? Só se relembrando aqui que redução é o mesmo que ganhar elétrons, tá certo? Então, essa tabela aqui está indicando para a gente os potenciais de redução, ou seja, a tendência com que esses metais aqui têm de receber elétrons. E já adianto para vocês o seguinte, quanto maior o potencial padrão de redução de um metal ou de uma substância, mais facilmente ele ganha elétrons, ou seja, mais facilmente ele sofre redução e mais dificilmente ele será oxidado. Para a gente resolver essa questão aqui, então, a gente tem que se atentar ao seguinte: para que um metal seja utilizado como metal de sacrifício das latas de alumínio, esse metal deverá obrigatoriamente apresentar um potencial de redução menor do que o alumínio. Ou seja, será um metal em que, caso aconteça o processo de oxidação, ele que será oxidado, evitando assim a oxidação das latas de alumínio. Então aqui a gente vai analisar da seguinte maneira, ó, tem aqui o alumínio, o potencial de redução dele é menos 1,66, o que significa que para atuar como metal de sacrifício nós precisaremos de metais que apresentam potencial padrão de redução menor do que o do alumínio, ou seja, que se oxidariam mais facilmente que o alumínio. O magnésio não entra, né, porque já está dizendo ali que ele é o principal componente dos anéis. Ele quer saber qual ou quais desses metais seriam possíveis de serem usados, né, em substituição ao magnésio nesses anéis das latas de alumínio. Observando aqui então a tabela, vocês conseguem ver, ó, que dentre esses metais aqui, os que apresentam, né, potencial padrão de redução menor do que o alumínio, além do magnésio, é o potássio e o lítio. O que significa que esses metais poderiam sim ser utilizados na fabricação desses anéis, né, em latas de alumínio. Eles poderiam então atuar como metais de sacrifício, impedindo a oxidação da lata de alumínio. Zinco e cobre não poderiam, por quê? Pois na presença de alumínio, eles sofreriam redução e, portanto, o alumínio que seria oxidado. Então, vamos analisar aqui as afirmativas. Ele está falando que somente o lítio, pois ele possui o menor potencial de redução. Essa alternativa é uma afirmativa falsa, né? Porque o potássio também apresenta um baixo potencial de redução, né? Um potencial de redução menor do que o do alumínio. Então, essa falsa, ok? Afirmativa B, somente cobre, pois ele possui maior potencial de redução. Totalmente errada essa afirmativa, né, pessoal? A gente precisa de um metal que sofra oxidação, em preferência ao alumínio. Se eu coloco cobre lá na presença de alumínio, quem vai sofrer oxidação é o alumínio, ou seja, a latinha será oxidada. Então, afirmativa falsa. Letra C, somente o potássio, pois ele possui potencial de redução mais próximo do magnésio. Não faz muito sentido, né? Embora o potássio apresente potencial de oxidação próximo, de redução, me desculpem, próximo do magnésio, o lítio também é uma boa alternativa, o que significa que não é somente o potássio que poderia ser utilizado como metal de sacrifício. Letra D, somente o cobre e zinco, pois ele sofre oxidação mais facilmente que o alumínio. Totalmente errada essa afirmativa, né? Tanto o zinco quanto o cobre, eles apresentam potencial de redução maior que o alumínio, o que significa que em uma lata de alumínio, né, se a gente utilizasse esses dois metais na fabricação dos anéis, o alumínio é quem seria oxidado, né? E esses dois metais aqui sofreriam redução. Então, a gente perderia, né, a finalidade do uso desse anel ali para proteger a lata. Afirmativa correta, então só restou aqui para a gente, a afirmativa é somente o lítio e o potássio poderiam ser utilizados como metais de sacrifício em substituição ao magnésio, pois os potenciais de redução deles são menores do que o do alumínio. Então, se a gente usa lítio ou potássio para poder produzir aqueles anéis, né, das latas de alumínio, eles sim funcionariam como metal de sacrifício, né, impedindo a oxidação da lata de alumínio, então protegendo a lata de alumínio. Questão 5. Questão do Enem de 2013. Ex-anunciado. O citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtida a partir de algumas plantas como capim-limão.
cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa dessa substância. Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios liberados por elas. Sua forma molecular é C10H16O, com uma cadeia alifática de 8 carbonos, 2 insaturações nos carbonos 2 e 6, e 2 grupos substituintes metila, nos carbonos 3 e 7. O citral possui 2 isômeros geométricos, sendo o trans o que mais contribui para o forte odor. Para que se consiga atrair um número maior de abelhas para uma determinada região, a molécula que deve estar presente em alta concentração no produto a ser utilizado é... Bom, vamos então à resolução dessa questão. Primeira coisa que a gente deve observar aqui é que ele nos diz, que dá várias pistas sobre a estrutura de uma substância, que é o citral, e pede aqui o que a gente vai marcar como alternativa correta, é qual das fórmulas estruturais se referem a essa substância que ele está descrevendo, tá certo? Então vamos lá. O citral é uma substância de origem natural, tá certo? Que é produzida em algumas plantas, incluindo o capim-limão, está presente no óleo essencial dessas plantas e ele é utilizado, uma das aplicações dele é na produção de produtos que atraem abelhas. Por que disso, pessoal? O citral ele apresenta uma estrutura muito parecida com um dos feromônios liberados pelas abelhas do gênero Apis. Bom, o que seriam feromônios? Feromônios, resumindo brevemente, são substâncias químicas que são utilizadas na comunicação entre seres da mesma espécie. Muitos animais, principalmente insetos como abelhas e formigas, elas são capazes de liberar substâncias no ambiente que são utilizadas para poder se comunicarem com seres da mesma espécie que ela. Por exemplo, quando você mata uma abelha, rapidamente essa abelha ela emite uma substância que vai ser uma substância que é um feromônio que vai ser utilizado na comunicação para poder avisar as demais espécies da colmeia dela que ela foi atacada. Então, logo em seguida, diversas abelhas prontamente irão para poder te atacar. Então, os feromônios são substâncias químicas envolvidas na comunicação entre seres de uma mesma espécie, ok? E o citral, ele apresenta uma forma estrutural plana muito semelhante, ele apresenta uma estrutura muito semelhante a um dos feromônios da abelha. Então, eles utilizam o citral para poder produzir substâncias que sejam utilizadas para poder atrair essas abelhas, tá ok? Bom, algumas informações que ele nos dá aqui sobre o citral. A fórmula molecular do citral é C10H16O. Ele apresenta uma cadeia alifática, ou seja, uma cadeia aberta, em que essa cadeia apresenta 8 carbonos, tá certo? Nessa cadeia principal estão presentes 2 insaturações, mais precisamente 2 ligações duplas, que estão aqui depois do carbono 2 e depois do carbono 6. Estão presentes também 2 grupos metila, ou seja, uma cadeia ramificada. Esses grupos metila estão pendurados nos carbonos de número 3 e 7. Uma outra informação que ele dá é que o citral apresenta isomeria geométrica, ou seja, ele ocorre sob 2 formas, sob a forma do isômero cis e do isômero trans. Ele nos diz aqui o seguinte, que o isômero trans é aquele que mais contribui para o forte odor e, sendo assim, é o que é utilizado para poder produzir esses produtos que são utilizados na atração de abelhas, tá certo? Então, ele quer saber o seguinte, qual a fórmula estrutural, plana, que representa o citral que deve ser utilizado na produção dessas substâncias que serão utilizadas na atração de abelhas, ou seja, qual dos isômeros serão utilizados para poder formular esse produto que irá atrair abelhas. Vamos então montar aqui a fórmula do citral, basta a gente observar as informações. Primeira coisa, vamos por eliminação, vamos eliminar cada uma das alternativas. Primeiro passo, vamos numerar a cadeia principal. Vocês conseguem perceber aqui que o citral ele é um aldeído, ou seja, ele apresenta esse grupo carbonilo em carbono primário, ou seja, na extremidade da cadeia. Então, a gente começa a numerar a partir da extremidade. Eu vou começar a numerar a cadeia principal aqui agora. Ó. Carbono 1, 2, carbono 3, 4, 5, 6, 7, 8. É tudo aquilo que ele disse. Tem uma fórmula C10H16O e a cadeia principal tem 8 carbonos. Vamos ver se essa primeira estrutura aqui, se essa primeira forma estrutural,
ela obedece a todas as informações que ele deu? Primeira coisa, 8 carbonos na cadeia principal, ok. 2 insaturações, né? Tem 2 ligações duplas. Uma depois do carbono 2, tá aqui ela, correto, tá certinho. E uma depois do carbono 6, tá aqui ela, certinho também, informação verdadeira. Outra informação que ele nos dá é que o citral apresenta 2 grupos metila. Um no carbono 3, está aqui ele, e outro no carbono 7, está aqui ele. Informação correta também. E a última informação é de que o citral que deve ser utilizado ele está na sua forma trans. O que é forma trans, pessoal? Quando a gente tem isomeria geométrica, a gente tem 2 tipos de caso. A gente tem um isômero, né, cis e o trans. Qual a diferença entre eles? Eu vou usar como exemplo aqui o but2eno. O but2eno ele existe sobre 2 formas, né? O isômero cis e o isômero trans. Bom, nós teremos aqui o seguinte, ó. O isômero cis é aquele em que os ligantes de maior prioridade, eu vou circulá-los aqui em vermelho, estão do mesmo lado do plano. Eu tenho um plano da ligação aqui em que os 2 ligantes de maior prioridade, pois o carbono tem maior prioridade que o hidrogênio, eles estão do mesmo lado do plano, ou seja, eles estão acima do plano. Então, esse é o isômero cis do but2eno. Agora, observem só o exemplo aqui de baixo. Para esse carbono aqui, ó, o ligante de maior prioridade é o CH3, e para esse carbono, o ligante de maior prioridade é esse CH3. Olhando aqui o plano da ligação dupla carbono-carbono, conseguem perceber que nesse caso aqui de baixo, nós temos o ligante de maior prioridade, eles estão em lados opostos do plano. Eu tenho ele aqui acima do plano e o outro está abaixo. Então, esse é o nosso isômero trans, ok? Então, o isômero cis é aquele em que os ligantes de maior prioridade encontram-se no mesmo lado do plano. Isômero trans é aquele em que os ligantes de maior prioridade encontram-se em lados opostos do plano. Vamos observar aqui, então, qual seria a configuração para essa primeira estrutura aqui, ó. Para essa primeira estrutura aqui da letra A, nós temos o seguinte, essa ligação dupla aqui é o que a gente vai analisar, ok? Observando essa ligação dupla, vamos observar aqui para o primeiro carbono, ó. No primeiro carbono, nós temos 2 ligantes. Esse ligante aqui é o de maior prioridade para esse primeiro carbono. Já para o segundo carbono, esse ligante aqui é o de maior prioridade. Então, observe o seguinte, eu observando aqui essa ligação dupla que eu destaquei aqui, vocês vão ter o seguinte, para o primeiro carbono, o ligante de maior prioridade está acima do plano. Para o segundo carbono, o ligante de maior prioridade está abaixo do plano. Então, nós temos aqui nesse caso o isômero trans, tá certo? E é exatamente ele que nós devemos ter em maior concentração num produto para poder atrair as abelhas. Então, ó, observem só que essa afirmativa aqui, a letra A, ela obedece, né, a todas as exigências que é dito aqui no exercício. Então, a gente pode marcar a letra A como gabarito para essa questão. Mas vamos analisar as demais, por que elas não seriam corretas, ok? Para a segunda, vamos lá para a segunda estrutura aqui. Primeira coisa, o que tem de errado aqui nessa estrutura, né? Aqui fala que nós temos ramificação, o citral apresenta ramificação no carbono 3 e 7. Aqui, ó, a ramificação está no carbono 2, né? Então, aqui a gente já tem um erro, não pode ser essa estrutura, porque a metila, uma das metilas está no carbono 2 e não 3. Então, essa aqui é incorreta. Para essa outra, o que a gente pode tirar disso aqui? Vamos lá. Um ponto importante, a metila está corretamente no carbono 3, no carbono 7, as ligações duplas estão em posições corretas, ou seja, depois do carbono 2 e depois do carbono 6, só que o que está errado aqui é o seguinte, esse isômero aqui, ó, é o isômero cis. Observem comigo, para essa ligação dupla aqui, que é quem vai dar, né, a isomeria geométrica, nós temos para esse primeiro carbono aqui, esse ligante é o de maior prioridade. E para esse segundo carbono aqui, esse ligante é o de maior prioridade. Ou seja, os 2 ligantes de maior prioridade encontram-se do mesmo lado do plano. Então, esse é o isômero cis. E o isômero cis não é o que contribui, né, na atração das abelhas, mas o isômero trans. Então, errado também, ok? Para essa
quarta estrutura, vamos ver o que tem de errado nela. Primeira coisa, a ligação dupla está depois dos carbonos 2, 3, 4, 5. Aqui está o erro. A primeira ligação dupla está correta, está depois do carbono 2. Essa ligação dupla aqui está depois do carbono 5, né? Então, afirmativa errada, porque a informação que ele dá aqui sobre a estrutura do citral nos diz que a outra ligação dupla deveria estar aqui depois do carbono 6, ok? E a última, vamos ver aqui o porquê que seria errado. Tá certa a posição das metilas, estão nos carbonos 3 e 7, ok? Ligações duplas estão depois dos carbonos 2 e 5, aqui está errado. Essa ligação dupla deveria estar aqui depois do carbono 6. E outra coisa, esse isômero aqui, ó, está sob a forma, né? Nesse caso, trata-se do isômero cis. Então, também não pode ser essa afirmativa. Então, o gabarito para essa questão só pode ser a letra A. Essa estrutura aqui apresentada na alternativa A é a única que obedece a todas as exigências que é anunciado aqui na questão, ok? Então, o gabarito correto, letra A. A gente encerra mais uma resolução. Fique ligado no canal, que eu sempre vou estar postando aqui resolução de questões de química a fim de ajudar no estudo de vocês. Aquele abraço, pessoal!